Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu e Dodô esperamos que sim, não é, Dodô? Ó, e aí, como é que vocês estão hoje? Continuam fazendo todo esse processo da higienização, lavando a mão, usando álcool em gel, usando máscaras quando precisar sair? Muito bem, viu? Tem que usar, porque agora as máscaras são o quê? Leis estaduais, tá? Então, todo mundo que sai de casa tem que usar máscara aonde quer que vá. Certo, gente? Então, e aí, fizeram as atividades de ontem? Muito bem. Quem é que lembra o conteúdo que a gente trabalhou na nossa aula de ontem? Quem é que sabe? Sim, foi ciências, mas qual foi o conteúdo? Ah, a gente falou da alimentação dos animais, não foi? Onde a gente viu o quê? Os animais herbívoros, os carnívoros, os onívoros, não foi? E a gente também viu o quê? Os animais vertebrados e os animais invertebrados, não foi isso, quarto ano? Então, ó, muito bem, certo? Tia Bárbara também deixou o quê? Um trabalho para vocês fazerem, não foi? Então, façam, viu? Não esqueçam, porque como vocês sabem, é para vocês mostrarem e apresentar a tia Bárbara e a Dodô. Ok, gente? Então, hoje nós vamos ter a nossa aula sobre geografia. Mas o que, tia Bárbara, de geografia? Tu sabe, Dodô? Não? A gente vai falar hoje, gente, dos recursos naturais e as transformações do homem, tá? Quais são as transformações que o homem faz em seu benefício para que eles possam usar os recursos naturais? Quais são, tia Bárbara, esses recursos naturais que os homens transformam para seu benefício? Né? Quais são as funções deles, para que eles servem? A gente vai ver agora na nossa aula, tá certo? Então, agora a gente vai para as nossas operações de hoje e depois a gente vai para o nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá, todo mundo juntinho. Vamos lá para as nossas operações de hoje, tá? Que serão na nossa apostila nas páginas 19 e 20. Certo? Tia Bárbara, na página 19, irá fazer com vocês a divisão do primeiro quesito da letra A. Tanto que tia Bárbara aqui já fez o quê? A tabuada do 13, certo? E da página 20, tia Bárbara vai fazer o probleminha que tá aí na segunda questão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Essa divisãozinha aqui, certo? Então, vamos lá. Se aqui o 2 é menor, a gente tem que fazer pelo 26, certo? Então, aqui, ó, qual é o número aqui na tabuada de 13 que multiplicado por 13 dá 26? Qual é? 2, né? 13 vezes 2, 26. Então, a gente vai botar o 2 aqui, ó. 3 vezes 2, 26. Menos 26, nada. Desce o 3. Porém, a gente sabe que o 3 é menor do que o 13. Então, a gente não pode dividir. Então, o que a gente faz? A gente coloca um 0 aqui e desce o outro número, que é o quê? O 9. Então, fica quanto? 39. Qual é o número aqui na tabuada de 13 que multiplicado por 13 dá 39? O 3, tá vendo? 13 vezes 3, 39. Então, a gente coloca aqui o 3. 13 vezes 3, 39. Para 39, 0, acabou-se a operação. Certo, gente? Agora, vamos lá para a segunda questão da página 20, que é um probleminha aí. Comprei 8 estojos por R$ 48. Quanto custou cada estojo? Então, para a gente saber quanto o estojo custou individualmente, a gente tem que fazer o quê? Dividir o valor que custou, ou seja, 48, dividido pela quantidade de estojos que ele comprou, que foram quanto? 8. Então, a gente sabe que o 4 é menor do que o 8, não tem como a gente dividir. Então, fica o quê? O 48. Certo? Qual é o número na tabuada de 8 que multiplicado por 8 dá 48? Qual é? 6, né? 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Então, cada estojo custou quanto? R$ 6. Certo, gente? Então, a gente finaliza as nossas operações de hoje com essas duas operações. Agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, certo?
Bom, gente, hoje, como vocês já sabem, vamos falar sobre os recursos da natureza, tá? E a transformação da natureza também, que é feita por quem? Pelo homem, ou seja, nós, né? Então, tia Bárbara, o que são recursos naturais, tá? Então, recursos naturais, gente, são elementos, são elementos extraídos da natureza, tá? Transformados e utilizados pelos seres humanos para seus benefícios. Ou seja, quando a gente precisa, por exemplo, comer, o que é que a gente faz? A gente vai lá e extrai aquela, vamos supor, vamos dizer assim, a macaxeira. A gente tira da terra a macaxeira, transforma. Como é que a gente vai transformar? Cozinhando, né? Porque ninguém vai comer a macaxeira crua. E faz o que? Utiliza para benefício próprio. Que qual é o benefício próprio? Se alimentar, certo? Então, é isso aí. Exemplo, o que são recursos naturais? A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Ou seja, ouro, prata, pedras preciosas, todos os minérios que a gente encontra aqui, tá? No nosso país e também no mundo. São todos recursos naturais. Bom, gente, e a gente vê o quê? Que esses recursos naturais, eles se classificam em três, tá? Quais classificações, tia Bárbara? Recursos naturais renováveis, recursos naturais renováveis, porém limitados, e os recursos naturais não renováveis, que a gente vai ver quais são agora, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, os recursos renováveis, tá? Ou seja, os recursos naturais renováveis são aqueles o quê? Que eles se renovam naturalmente. Por exemplo, o ar e a energia solar. Todos os dias acontece aquele processo de fotossíntese, tanto nas algas quanto nas plantas, né? Na vegetação. E acontece o que? Essa troca gasosa do gás carbônico e oxigênio, que tanto faz que a gente utiliza também como as plantas para o seu processo de respiração, né? E a energia solar, como a gente sabe, se todos os dias o sol nasce, a gente todos os dias tem o que? Energia solar, certo? Já os recursos naturais renováveis limitados, gente, são aqueles que o quê? Que eles podem se esgotar se forem muito explorados, tá? Ou usados de forma indevida, certo? Como, por exemplo, a água, o solo e a vegetação. A água, tia Bárbara, a gente uma hora pode acabar? Pode. Por quê? Porque a gente tem visto o quê? Muita poluição, muito desperdício, forma errada de utilizar a água. Então, lembra que a gente falou sobre isso? Então, a gente pode o quê? A água pode acabar sim. E sem água, a gente sobrevive? Não, né? Porque a tia Bárbara já falou que água é o quê? É essencial para a nossa vida. Então, sem água, ser vivo nenhum vive, gente. Todos nós morreremos, certo? Então, o solo. Por que também o solo pode acabar, tia Bárbara? Porque o quê? Lixo demais. Que mais? Processo de agrotóxico de forma errada e grande quantidade, né? Isso, e como fazendo isso, acabando o solo, acaba o quê? A vegetação. Porque não tem como mais plantar, porque o solo tá pobre. O desmatamento também, que acaba com o quê? Com a vegetação e o que mais? As queimadas. Que como a gente já estudou, quando a gente toca fogo ali naquela terra, ela fica o quê? Pobre, infértil, muitas vezes não servindo para o quê? Uma nova questão de replantar outras árvores. Certo, gente? Então, é isso. Renováveis, tá? Que são ilimitados e os limitados. Os ilimitados, como a gente viu, a ar e a energia solar. Certo? E os recursos naturais renováveis, que são limitados, que se a gente não ter um uso controlado, consciente, pode acabar assim, como a gente viu, a água, o solo e a vegetação, certo? Agora a gente vai ver os recursos naturais não renováveis, quais são? Vamos lá? Bom, gente, e os recursos não renováveis, tá? São aqueles que eles o quê? Eles não são renovados naturalmente, tá? E que eles
podem, nem são produzidos pela ação humana. E se a gente usar muito, ele pode acabar definitivamente. Que é o exemplo, como tia Bárbara já deu anteriormente, quando a gente viu também essas questões de renováveis e não renováveis, que são o quê? Petróleo, gás natural e o carvão mineral, certo? Então, se a gente usar demasiadamente, eles uma hora podem acabar. Acabou, acabou. Não adianta fazer que o homem não vai poder fazer nem criar nem o petróleo, nem o gás natural, nem o carvão mineral, certo? Eles podem se renovar? Podem. Só que o que é que vai acontecer? Daqui a 10, 20, 30 milhões de anos, certo? Então, ninguém vai estar vivo para usar de novo. Então, acabou, acabou. Usou de forma incorreta, explorou demais, ali, ó, acabou. Certo, gente? Então, agora a gente vai ver as formas que a gente pode usar os recursos naturais que a natureza nos fornece, né? Como é que a gente pode utilizar a água, para que ela serve, certo? E as outras coisas que a gente pode ver como bens renováveis e não renováveis. Vamos lá? Bom, gente, com essas questões dos recursos naturais, né? Como é que o homem, ele transforma esses recursos naturais e usa em benefício, seu próprio benefício? Por exemplo, a água, a gente já viu que é a partir dela que a gente faz o quê? Nas usinas hidrelétricas fornecem o quê? Energia elétrica para a gente. Onde aqui no Brasil, a principal fonte de produção de energia elétrica é através dessas hidrelétricas que funcionam a partir da água, certo? Então, se não houver mais água, também, além de todo mundo morrer, porque ninguém vive sem água, também vai ficar todo mundo no escuro, porque não vai ter energia elétrica, certo? Pode ter outras fontes de energia elétrica, como a gente sabe, pode, mas vão ser o quê? Baixíssimas, que não vai dar conta, tá, de produzir energia elétrica para todo mundo. Então, o recurso da água, ele é utilizado mais, como a gente sabe, pelas hidrelétricas para o fornecimento de energia, certo, gente? Bom, gente, como a gente sabe, né, os ventos, os seres humanos transformam em quê? Energia eólica. E como você já sabe, tem aquela torre imensa, né, que com esse vento faz com que gire aquelas hélices da energia eólica e também forneça energia. Só que aqui no Brasil ainda tem poucos lugares que fornecem esse tipo de energia eólica através dos ventos, certo? Então, o sol, como é que o homem usa o sol em benefício próprio? Também através do que? Energia solar. Onde a gente viu também, onde é que tem aquelas placas solares, onde aquilo ali, né, a gente coloca aquelas placas solares e o sol, ele vai bater ali e aquela placa solar, ela vai armazenar a energia do sol, transformando assim em energia elétrica também. Porém, ainda é uma energia de custo muito elevado, porque aquelas placas de energia solar são caríssimas, certo? Então, infelizmente, nem todo mundo pode ter acesso, certo, gente? E também agora o uso do petróleo. Como é que a gente utiliza esse petróleo? O que é que acontece? A ação humana transforma o petróleo em quê? Em energia para as termoelétricas, como a gente sabe que são energias a partir de quê? De combustíveis fósseis, né? Que querendo ou não polui o nosso ar, né, gente? Porque é aquela queima dos combustíveis fósseis, ou seja, de gás natural, carvão, gasolina, óleo diesel e entre outros, né? Então, ela é a principal fonte de energia das termoelétricas e também de quê? Dos meios de transporte. Porque é através do petróleo que a gente faz o quê? A gasolina, certo? O óleo diesel e também utiliza-se o gás mineral, gás natural, né? Em alguns meios de transportes também. Então, é assim que ele é usado, o petróleo, na transformação humana desses recursos naturais, certo, gente? Bom, gente, dessa forma, né, os recursos naturais inicialmente eram o quê? Explorados de forma lenta,
Mas por que, tia Bárbara, de forma lenta? Porque, gente, antigamente, quando se começou a exploração desses recursos naturais, não tinha o quê? Ferramentas mais elaboradas para que essas extrações acontecessem. Então, como era uma forma mais lenta de extração, não era muito o quê? Explorada, nem muito desgastada, porque como demorava muito, as pessoas tiravam o quê? O essencial para que pudesse suprir aquela necessidade momentânea, ou seja, daquele momento, né? Então, o que aconteceu? Com a passagem do avanço científico e tecnológico, foram que essas explorações e essas retiradas dos recursos naturais começaram a ser de forma mais rápida. Ou seja, começou-se a pensar, né, quais formas podiam explorar esses recursos naturais. E também surgiram o quê? Vários maquinários, né, nesse avanço tecnológico, que pudesse fazer o quê? Extrair esses recursos naturais de formas mais rápidas. Então, foi que aconteceu que começou essa questão desenfreada do uso dos recursos naturais, da exploração, de forma o quê? Não mais consciente. Eles começaram a tirar mais do que precisavam naquele momento, certo? Então, com isso, o que foi que aconteceu? Um crescimento desorganizado de cidades. Como assim, tia Bárbara? Eles foram tirando aqueles recursos, desmatando, né? Tirando tudo, construindo cidades, porque ficariam mais perto desses recursos naturais para explorar e extrair, certo? Para transformar em benefício próprio e começar a fazer de forma desorganizada as cidades, construindo de toda forma, de todo jeito, certo? E com isso, a gente vê o quê? Que cada vez mais tem tendo o quê? Exploração desses recursos naturais. Como, tia Bárbara, essas explorações desses recursos naturais vinham acontecendo? Como tia Bárbara já falou, através do quê? Do desmatamento, da queimada, do uso inconsciente desses recursos naturais, porque quando se usava a forma lenta, o que acontecia? Naquele momento, só se extraía dos recursos naturais o que supria aquela necessidade no momento. Porém, hoje, com esse avanço científico e tecnológico, passou-se o quê? A explorar e extrair dos recursos naturais mais do que eles precisam naquele momento. Eles extraem para ser usado em quê? Em outro momento que eles sabem que vão precisar. Então, é isso que está acontecendo. Essa exploração de recursos naturais vem acontecendo de forma indevida e que a gente sabe, através dos recursos não renováveis ou dos recursos renováveis e os recursos renováveis limitados, que uma hora pode o quê? Se acabar. Não é, gente? Então, a gente tem que ter consciência disso, de extrair e utilizar esses recursos naturais de maneira que seja o quê? Que supra os nossas necessidades por momento. Não tá usando de forma, assim, desacelerada, nem de forma demais inadequada, porque vai o quê? Chegar um momento que não vai mais ter, né, essas fontes renováveis limitadas, certo, gente? A Bárbara, a senhora falou que a gente tem que usar de forma consciente esses recursos naturais. Que formas conscientes são essas que a gente pode utilizar? A gente já falou muitas delas aqui. Primeiro, a reciclagem. A gente pode fazer o quê? Utilizou, recicla para se usar o quê? Novamente, certo? Preservação do meio ambiente, certo, gente? Exploração consciente, como tia Bárbara já falou, tá? Todas essas questões faz com que a gente possa estar sempre não precisando estar o tempo todo consumindo esses recursos naturais. Porque mesmo através da reciclagem, a gente tirou lá, vamos supor, 20 árvores para fazer uma resma de papel. Vamos dizer assim, certo? Um exemplo. Então, usou aquela resma de papel, o que é que a gente pode fazer? Pega aquele papel, recicla ele para que ele possa ser utilizado novamente, gente. Porque a gente não vai precisar chegar lá, tirar mais 20 árvores para fazer outra resma de papel. No caso, a gente pode o quê? Reciclar para usar novamente. Tudo isso são hábitos o quê? Conscientes de uso do quê? Dos recursos naturais, certo, gente? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Não foi, Dodô? Aprendeu? Muito bem.
onde a gente viu que os recursos naturais e as transformações que os humanos fazem para o quê? Para seu próprio benefício. Onde a gente viu também que há recursos naturais o quê? Renováveis limitados e os não renováveis, certo? Vimos também o quê? O uso consciente de cada um deles e também vimos a forma que os humanos, no caso nós, transformamos esses recursos da natureza para o nosso uso, como a gente viu que foi o caso da água, do vento, do sol e do petróleo, lembram? Pronto, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido a atividade, hoje a nossa aula, tá? Que foi sobre esses recursos naturais e que a gente possa, cada dia mais, ter o quê? Um uso consciente e conscientizar também outras pessoas de forma positiva para que esses recursos nunca faltem para nós e para gerações futuras. Certo, meus amores? Então, ó, façam as atividades do livro, tá? Tia Bárbara vai ficar esperando o retorno de vocês ou marcando lá no nosso Instagram da escola, que Tia Bárbara vai deixar aqui embaixo, ou também mandando para Tia Messia, que Tia Messia manda as atividades de vocês para Tia Bárbara e Dodô ficarmos, ó, ligadinhos se vocês estão fazendo e aprendendo. Hoje, tá? Tem uma amiguinha da gente fazendo aniversário. Quem será? Maria Júlia. Ó, Maria Júlia, feliz aniversário, meu amor. Um enorme beijo no seu coração. Que Papai do Céu te abençoe hoje e sempre, tá, meu amor? Um grande beijo de tia, de Dodô, né, Dodô? E também, meus amores, para vocês. E a gente se encontra amanhã, tá? Aqui no nosso canal. Bye, bye!